Aqui é o Professor William e esse é mais um vídeo da série Resolução de Química UFPR 2019. Nessa questão, nós vamos ver como que foi abordado o conceito de acidez e basicidade de compostos orgânicos. Vem comigo. Ele coloca assim, o fogo causado pela queima de óleo de cozinha ou gordura é bem mais difícil de se apagar do que outros líquidos inflamáveis, o que demandou a criação de extintores classe K. Tais extintores são preenchidos de uma solução alcalina. Essa parte aqui do exercício é a parte importante para a resolução dele, que causa a saponificação do óleo. Aqui ele está explicando o tipo de reação que ocorre, produzindo uma espuma que abafa a chama. No quadro abaixo são listadas as propriedades de 5 substâncias. Então o que você tinha que verificar na questão? As características desses componentes, se ele possui uma característica básica, que é a característica de uma solução alcalina. E daí conhece, esse primeiro composto aqui, o álcool etílico, ele tem a função o quê? Isso aqui é uma função álcool, então que nem o álcool etílico é a função álcool. O ácido acético, ele tem a função ácido carboxílico, que também apresenta a função ácida, então não pode ser nem o álcool etílico e nem o ácido acético. O acetato de etilo aqui dentro do composto, ele é uma função que é um éster, então ele não pode ser para a gente também, porque ele não tem característica alcalina. A gente fica em dúvida entre dois compostos aqui, que é o cloreto de potássio e o acetato de potássio. Embora os dois sejam compostos que são sais, a gente vai ter que ver a característica desse sal, se ele forma um sal ácido ou um sal básico. Aí a gente segue a regra do quê? Para a gente ter um sal alcalino, a gente precisa ter o sal composto do quê? Vindo de um ácido fraco, mais uma base forte. Porque basicamente a gente vai ter o quê? A reação de ácido e base formando o sal. Então a gente tem lá a reaçãozinha de ácido mais uma base que gera sempre o quê? Vai gerar um sal mais água. E daí nessa reação, para você verificar ali no exercício se o sal formado era básico, eu preciso olhar a característica da base aqui, você vai olhar a característica dessa base e verificar se essa base fornecida ela é uma base forte ou fraca. E daí conhece, se eu pegar o cloreto de potássio, quem que é? É o KCl. Esse carinha aqui, ele vai vir de quem? Ele vai vir de um ácido e uma base. Ele vai vir do ácido, que é o HCl, mais a base, que vai ser o hidróxido de potássio. Aí que conhece, se você verificar a formação desses dois, o HCl é considerado um ácido forte e o hidróxido de potássio é uma base também forte. Aí conhece, se eu tenho um ácido forte, olha aqui, um ácido forte e uma base forte, a característica desse sal formado aqui vai ser um sal que tem característica, o sal é neutro, que não é o que a gente precisa dentro da solução aqui. A gente precisa de uma solução formada que a solução seja o quê? A solução seja alcalina. E daí condense. Aí a gente vai pegar o acetato de potássio. Então a gente elimina o cloreto de potássio. Então a gente já não pode ser o álcool etílico, nem o ácido acético, nem o acetato de etilo. Então a gente fica em dúvida entre os dois. E como aqui a gente não tem a característica dentro desse sal, é um sal neutro na presença de solução alcalina, a gente elimina essa, ficou sobrando a alternativa acetato de potássio. Por que o acetato de potássio pode ser considerado sim uma solução alcalina aqui nesse caso? A gente vai ver, o acetato de potássio, ele vem de quem? Ele vem de um ácido carboxílico e de uma base. O acetato ele vem do ácido acético. Então o acetato ele vem da reação do ácido acético, que é esse carinha aqui, H3C, C dupla O, OH, que esse é o ácido que gera, mais o potássio, que vai ser quem? O KOH. E daí a reação de ácido e base vai ocorrer quem? A gente vai ter a ionização desse hidrogênio e a gente separa a molécula aqui em dois. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter a formação do sal aqui.
que a gente vai ter o H3C dupla O, e aqui vai ser o OK mais a água. E daí acontece, esse sal formado aqui, ó, esse ácido é um ácido, que a gente vai colocar aqui, ó, é um ácido fraco. E aqui a gente tem uma base forte. E daí, como a gente viu ali no princípio, se eu tenho um ácido fraco e uma base forte, a característica do sal aqui, esse sal aqui vai ser um sal básico. E daí esse composto pode ser utilizado para a gente obter a reaçãozinha aqui em que ele quer uma solução alcalina no caso. Então ele pergunta, qual das substâncias é adequada para se preparar a solução de preenchimento desse tipo de extintor? Então a resposta aqui para a gente vai ser o acetato de potássio. Aí esse acetato de potássio aqui vai reagir com óleo, aí ele vai formar o quê? O sal de ácido graxo, que vai formar o quê? A espuma que vem do quê? Do sabão. Ou seja, o sabão, na verdade, nada mais é que um sal de ácido graxo. E a gente finaliza mais uma questão.